E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Estaremos dando início agora ao Plano de Estudo Doutorado, volume 4, do primeiro ano do ensino médio, semana 2, Educação e Desigualdade. Na proposta então aqui da semana 2, refletiremos a questão da desigualdade presente na educação, principalmente aqui trazendo a questão da educação formal. Para essa reflexão, trazemos aqui um texto da página 120 da cientista social Lorena Rodrigues Abrantes. Iniciamos aqui essa reflexão refletindo a questão do papel da escola, a importância da educação diante da diminuição das desigualdades, mas também refletir os efeitos da desigualdade social no acesso e permanência das e dos estudantes na escola. Vamos pensar, inclusive, nos desafios educacionais impostos pela pandemia e de que maneira as diferentes classes sociais estão tendo acesso à educação. Nessa questão, trazendo aqui a reflexão do texto da Lorena Rodrigues, partimos aqui de premissas, onde podemos refletir alguns aspectos deste processo. Quem são os estudantes que possuem total acesso às plataformas virtuais? De que forma o processo educacional tem alcançado os estudantes? Quais as possíveis consequências para aquelas pessoas que não possuem acesso? E como se dá o processo de ensino e aprendizagem longe do professor ou da professora? A partir desse questionamento, a gente vai trazer uma reflexão da nossa realidade no Brasil e como a questão dessa desigualdade no acesso à educação parte de problemas antes mesmo da pandemia, que, claro, nesse período agora, vamos observar com intensidade essa desigualdade, principalmente por falta de acesso a tecnologias de informação. Aqui no Brasil, por exemplo, 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Elas correspondem a 17% da população nessa faixa etária. Aqueles que não acessam a internet de nenhuma forma, no entanto, chega a 11% da população nessa faixa etária. A exclusão é maior entre crianças e adolescentes que vivem em áreas rurais, onde a porcentagem daquelas que não acessam a rede chega a 25%. Nas regiões Norte e Nordeste, o percentual é 21% e entre os domicílios de classe D e E, ou seja, entre os mais pobres, 20%. As informações foram coletadas entre outubro de 2019 e março de 2020. Aqui são realidades para refletirmos a situação dos estudantes da rede pública de ensino, já que aqui esses dados impactam principalmente a realidade dos estudantes da rede pública. Este número são ainda maiores, pois, segundo a pesquisa no interior da população brasileira, 17% das pessoas que não têm acesso à internet são crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. Essa porcentagem aumenta muito se levarmos em conta apenas os estudantes de rede pública, onde se concentram as classes sociais com menores rendas. Nessa questão, refletimos como essas diferentes classes sociais estão tendo aí a experiência do ensino remoto, nesse período de isolamento social por conta da pandemia. E nessa questão, ninguém melhor para falar e refletir do que vocês, estudantes, que mesmo tendo acesso à internet, ainda tem várias dificuldades em relação ao uso dessas plataformas diversas que estamos utilizando para esse estudo remoto. Desde falta de agilidade dessas plataformas, a questão de sempre ter o acesso de fato à internet, ou que a internet seja boa de qualidade para o acesso à plataforma, os aparelhos que não são compatíveis com algumas plataformas, e entre outros problemas que a gente vai observando nessa relação da educação remota. Temos aqui, inclusive, uma reflexão a partir da charge de Brum, onde retratamos aí uma casa totalmente precária, na periferia, nos bairros periféricos. Temos aí uma reflexão que traga aí nesse diálogo. Iniciando: mãe, o que é essa tal de educação à distância? E a mãe responde: ora, menino, é como está no nome, uma educação bem distante da nossa realidade. E é uma reflexão bastante crítica. Por mais que a gente sabe que a educação à distância, principalmente no ensino superior, ela veio com a forma também de incluir lugares mais distantes,
ter a oportunidade, a presença de um ensino superior mais acessível, a gente sabe também que ela existe várias contradições, de fato, como as pessoas têm acesso a essa educação. Neste contexto, vamos trazer uma grande reflexão da diferença entre classes mais baixas e classes médias e altas. Comparando essa questão, percebemos que há uma desigualdade presente nesse contexto. Claro que a gente sabe também que até mesmo as classes altas, médias, estão também passando por períodos também de crises diante da pandemia, mas num contexto geral e um contexto da desigualdade que já existia antes da pandemia, a questão do acesso a essa educação remota, a educação à distância, ela é ainda mais acessível pelas classes altas e médias. E aí entramos aqui nas considerações sobre as possíveis consequências da pandemia em relação aos estudantes da rede pública. Entramos aqui desde essa situação já refletida sobre o acesso às plataformas, no qual muitos não estão tendo acesso nenhum, e aí cria essa defasagem na aprendizagem e atraso nos conteúdos estudados, o que aumenta ainda mais o abismo da desigualdade educacional entre os brasileiros. Colocando também outro grande problema, que ele já acontece antes mesmo do período da pandemia, mas que se intensifica nesse período agora, que é o aumento do abandono, da evasão escolar. Nesse contexto, muitos estudantes, no decorrer do ano, vão parando de frequentar as aulas e acabando por abandonar a escola. E isso ocorre tanto no fundamental quanto no ensino médio, colocando diversas situações, principalmente a desmotivação e a questão da necessidade de trabalhos conforme de se autossustentar. Acaba sendo pontos que contribuem e compreende essa questão da evasão escolar. Com a pandemia, inclusive, muitas e muitos estudantes se veem desestimulados porque não têm acesso às aulas e ao material online, o que dificulta o processo de escolarização. Junta-se a isso o fato de que muitas famílias, alguns membros, perderam o emprego ou está em situação financeira difícil. Nessa situação, as e os estudantes, especialmente aqueles do ensino médio, abandonam a escola para trabalhar e assim poder ajudar nas despesas familiares. E como consequência da evasão escolar, tem-se a maior dificuldade em conseguir empregos que exigem escolaridade mínima, o que acarreta além de aumento do desemprego entre os jovens a baixa autoestima por não concluir a educação básica. Outro impacto negativo é a desigualdade no acesso às universidades entre as classes sociais mais altas e as mais baixas. Refletindo aqui, o sistema de avaliação meritocrático, que não leva em conta as dificuldades de acesso à educação básica. Jovens que desejam ingressar no ensino superior gratuito no Brasil são avaliados por meio do Enem. E o impacto da pandemia ainda não pode ser mensurado, mas certamente impactará no acesso das classes sociais mais baixas às universidades públicas nos próximos anos, entendendo e refletindo novamente a questão da escola pública e a desigualdade, principalmente em relação ao acesso remoto durante a pandemia. Temos aqui a charge de Lésio Júnior, que reflete sobre a desigualdade no acesso à educação, principalmente durante esse período de pandemia. Temos aqui dois contextos extremamente diferentes de acesso e oportunidade em relação à educação, que vai dar aqui um exemplo bastante claro da nossa reflexão até então. Vamos falar agora sobre desigualdade na escola. Iniciando essa discussão, é importante entender o significado de desigualdade. Uma desigualdade é uma diferença de acesso que gera uma organização hierárquica. A desigualdade é diferente da diferença. Uma desigualdade é uma diferença que se traduz com vantagens e desvantagens. Existem diferenças de sexo, de idade, etc. Vai ser uma desigualdade apenas se isso provocar desvantagem ou uma vantagem. A desigualdade pode ser uma relação entre indivíduos, grupos, países, sexos, gerações, etc. e pode se acumular. Nessa compreensão, colocamos aqui a desigualdade diante a vantagem ou desvantagem na reflexão e na tradução em termo prático na escola. Colocando nesse ponto, um dos maiores fatores de desigualdade é o fator socioeconômico, que faz com que crianças e adolescentes tenham experiências muito diferentes em relação à escola. A realidade social, que interfere de forma positiva ou negativa no desenvolvimento escolar. Temos aí uma reflexão para dentro do texto. E eu peço a vocês que façam esse exercício de se colocar numa posição diferente da sua em questão. Se você tem uma qualidade de vida, um acesso melhor, um preparo melhor para o acesso à educação, se coloca numa posição contrária à sua. E se você tem uma situação de mais desconforto, de menos acesso a essa educação, de mais limitação
mais problemas e para ser enfrentado para conseguir concluir o ensino médio, tenta colocar também uma posição mais favorável. Nesse ponto, vocês vão percebendo as diferenças e desigualdades geradas pela situação e de realidades diferentes de classes. Nesse contexto, voltamos à questão do acesso ao ensino superior. Podemos comparar jovens de realidades socioeconômicas diferentes e entender como funciona a desigualdade escolar, como as experiências educacionais serão diferentes e, consequentemente, haverá desigualdade de acesso entre classes sociais opostas. Entramos aqui na necessidade do governo investir na educação pública para diminuir essa desigualdade, desde a infraestrutura, na formação dos professores, nos auxílios e programas sociais, para permitir que as e os jovens tenham condição de estudar de forma adequada. É preciso diminuir as desigualdades sociais para que haja equidade de acesso à educação básica e superior. E é necessário que haja acesso à educação básica de qualidade para que a desigualdade social sejam reduzidas permanentemente. Pessoal, segue então as orientações das atividades da semana 2. Temos aí, inclusive, um modelo de gabarito em relação a essa semana 2. Temos apenas uma questão para refletirmos aí na semana 2, que segue. No texto dessa semana, apresentamos duas charges. Escreva uma redação com o tema Desigualdade e Educação em Tempos de Pandemia. Sua redação deve ter entre 15 e 30 linhas. Não esqueça que o texto deve apresentar elementos presentes nas duas charges. Bom trabalho! Então, faça essa leitura crítica das duas charges que foram apresentadas, contextualize este momento que nós estamos vivendo, que vocês estão vivendo, principalmente aí na realidade de cada um, traga essa vivência e traga essa reflexão das charges para dentro da escrita aqui da sua redação. Então, leia, veja aí com atenção que o mínimo de linhas são 15, o máximo são 30, e produza esse texto seguindo essas orientações. Pessoal, é isso aí em relação à nossa semana 2. No final aí do vídeo vai aparecer para vocês um outro vídeo em relação às orientações nos envios das atividades e uma playlist com outros vídeos em relação ao PET Sociologia. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!